minha gente, são 7h34 agora. Esta é a hora do gostoso, café favorito. Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro. O prefeito eleito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, já está aqui no nosso estúdio, conforme combinado. Chegou aí pontualmente às 7h30, acompanhado do seu futuro secretário de comunicação, Rafael de Paiva, e nós vamos então à prometida entrevista com o prefeito eleito de Volta Redonda. Programa Dário de Paula. Entrevista. Eu digo então, são 7h34, hora do café favorito, terça-feira, 24 de novembro de 2020. Bom dia ao prefeito eleito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto. Bom dia, Dário. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia à equipe competente do Dário. É um prazer imenso, Dário, estar aqui conversando com você e com todos os nossos ouvintes, né? Aproveitar para... Você falou aí no Rafael, né? Eu estou aí também com o meu parceiro de todas as horas aí na campanha, principalmente, o Salomão, né? Que está nos acompanhando mais uma vez. Eu quero aqui aproveitar para agradecer ao carinho, ao companhia, apoio, né? A companhia, ao apoio do Salomão. Grande Salomão, seja bem-vindo também. É a primeira vez que ele aparece aqui no nosso estúdio. Bom, hoje no nosso para começo de conversa, nós, como não poderia deixar de ser, divulgamos que na sessão virtual realizada na tarde passada, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro negou o provimento aos embargos de declaração apresentados pelos seus advogados contra o indeferimento do seu registro de candidatura a prefeito de Volta Redonda. A rejeição dos embargos de declaração no Tribunal Regional Eleitoral foi feita e agora, conforme você havia anunciado, o recurso vai para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Eu queria que você detalhasse essas providências que já estão sendo tomadas pelos advogados do seu partido, pelos seus advogados. Dário, o resultado de ontem, né, já era esperado. É uma situação que normalmente, ainda mais a maneira que o tribunal está agindo, né, lá no Rio, eles nem discutiram a razão dos nossos embargos, né? Uhum. Que lamentavelmente a gente esperava, né? O que aconteceu de fato? Aqui em Volta Redonda, o juiz eleitoral disse que não cabia a ele discutir se houve dolo ou não. E a lei é bem clara, você só se torna inelegível se houver o dolo, né? Uhum. Se houver desvio de dinheiro público e etc. E trocando em miúdo, se roubar, né? Se roubar. Uhum. No Rio, foi uma votação difícil, né? Foi 4-2. Uhum. A gente tinha uma esperança de um dos juízes, dos desembargadores, voltarem atrás no voto dele quando um pediu vista, o que não aconteceu. Mas até mesmo o relator colocou muita dúvida, né? Ele falou que não estava seguro para votar contra a gente, mas que, como tinha sido... eu remanejei acima do limite por 2 vezes, no entender dele, né? Uhum. O que não aconteceu. Eu vou explicar para todos os nossos ouvintes, para poder esclarecer quais são as acusações que tem hoje e que vão ser julgadas em Brasília. São 2 contas. Na de 2011, o Tribunal de Contas, quando rejeitou as minhas contas, ele disse que eu não apliquei o dinheiro do Fundeb na educação. Uhum. E o que o Caio, o Gustavo e o Pedro, que são meus advogados, eles conseguiram, com a ajuda do Flavinho, conseguiram provar que o dinheiro que foi aplicado pelo Furban foi na educação. Eu abri uma conta
só para a educação, só com dinheiro do Fundeb. Aplicamos esse dinheiro em reforma, construção de diversas escolas, né? Tá lá mostrando a conta específica para isso, então não houve desvio de finalidade. Pelo contrário, a conta está bem colocada lá pelos advogados. E o que é pior disso tudo? Nos anos anteriores e posteriores a 2011, nós fizemos as mesmas coisas e a conta foi aprovada, sem ressalva. Aprovada pelo Tribunal de Contas. Pelo Tribunal de Contas. Como eles queriam rejeitar minhas contas de qualquer maneira, eles buscaram alguma coisa que pudesse estar rejeitando. Então, buscaram isso e nós estamos provando na nossa defesa que, na verdade, nós aplicamos na educação numa conta específica da educação. E o segundo item, eles falam que eu remanejei, tanto na conta de 2011 como na conta de 2013, ultrapassando o limite que a Câmara tinha autorizado a remanejar. O que é remanejar? A Câmara me autorizou a remanejar 25%. No orçamento, no artigo 7º do orçamento, dizia que eu podia remanejar nas mesmas secretarias. Tinha algumas exceções e eu usei as exceções, como todos os anos eram feitos. Nesse ano eles resolveram rejeitar a minha conta. Agora, eu queria dizer para os nossos ouvintes que nós pegamos 17 contas, a maioria de 2011, onde o mesmo conselheiro que deu parecer contrário e fez tudo para rejeitar minhas contas, em 17 contas, ele simplesmente deu parecer favorável dos outros municípios. E o seu não? O único que ele deu contrário foi o meu. Então foi uma situação política. E 2013, que foi também rejeitada pelo mesmo para cá, na mesma época, eu tinha um parecer favorável do Tribunal de Contas. Então, a Câmara de Volta Redonda rejeitou as contas de 2011 e de 2013. Quando você tinha o parecer favorável, também a Câmara de Volta Redonda rejeitou suas contas. Rejeitou minhas contas. Foi uma questão política, né? Todo mundo se lembra que o próprio jornais divulgaram, né? O Jornal Aqui, o Diário do Vale divulgou 2, 3 vezes. Recentemente, o Paulinho do Raio X disse a mesma coisa, que o prefeito distribuiu cargos comissionados para rejeitar minhas contas, né? Cabe ao Ministério Público agora, dizem que tem uma ação verificando a quantidade de cargos comissionados de pessoas que não trabalhavam. Isso já não é problema meu, é do Ministério Público. Isso aí é fantasma, né? Funcionário fantasma. Exatamente, mas ele fez isso para poder rejeitar minhas contas. Então, gente, a justiça é bem clara. Se não houver dolo, você não se torna inelegível. E não tem dolo nenhum, pelo contrário. Estão fazendo aí uma injustiça muito grande, né? Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou ganhar. No TSE, porque não há dolo, né? Dia 1º de janeiro vamos estar à frente da Prefeitura Municipal de Volta Redonda e procurando fazer uma administração voltada para o povo da nossa cidade, principalmente para os mais carentes. Olha, gente, são 7h43, hora do café favorito. O prefeito eleito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, demonstra aí uma segurança muito grande em relação ao que vai acontecer em Brasília. Já desde o início da campanha, Neto dizia que a solução seria em Brasília. Isso porque ele perdeu em Volta Redonda, perdeu no Rio e vai recorrer a Brasília. Seus advogados já estão tomando as providências quando é que isso deve acontecer em Brasília, Neto? Eu acredito que na semana que vem o nosso prazo para recorrer
é até quinta-feira, né? Agora, quinta-feira, depois de amanhã, dia 26. Ninguém hoje em Volta Redonda entende mais de eleitoral do que o escritório lá do Caio, do Gustavo e do Pedro. São profissionais que eu agradeço constantemente a sua dedicação. Já estão hoje fazendo o recurso que vai para Brasília. O DEM contratou um advogado em Brasília para acompanhar também. Eu estou muito, muito tranquilo, né? Vou assumir dia 1º de janeiro. Não tem como votarem contra a lei. Eu tô dentro da lei. A lei é muito clara sobre isso. Brasília tem jurisprudência firmada em relação a casos muito semelhantes a esse seu. Casos muito piores do que o nosso, né? Existe alguma jurisprudência. O nosso, com certeza, é um caso que nitidamente você vê que não houve desvio de dinheiro. Eu estou na minha vida pública há mais de 30 anos, né? E me orgulho muito de ter sido prefeito por 4 mandatos, né? E nunca houve uma acusação de roubo, de desvio de dinheiro nas minhas gestões. Houve falhas, com certeza, falhas administrativas, eu não tenho dúvida que existiu, né? Eu sou humano, né? Mas desvio de verba pública jamais aconteceu, jamais irá acontecer, né? A população de Volta Redonda demonstrou uma confiança imensa com a gente, que nem eu poderia imaginar que nós ganharíamos de 14 adversários no primeiro turno, né, Dário? No primeiro turno. E aqui eu aproveito para agradecer a toda a nossa equipe, agradecer a você, agradecer o pessoal, a Cora, os advogados, agradecer o Douglas, o Bueno, o Milton, o Jerônimo, tanta gente que se dedicou, né? Queria dar um abraço muito grande, agradecer muito o Mendonça, né? Que nos ajudou, o Raimundão, de Sogras, foram tantas gentes voluntárias, né? Que participaram com a gente, né? E mais uma vez agradecer a tua participação, que foi de uma importância muito grande, né? O Nilcinho lá, Nilcinho, nosso cabeça de cotonete, que nos ajudou muito. Dia 1º de janeiro, vamos tomar posse. E com aquela promessa que nós fizemos, aí eu e o Faria fizemos, de jamais decepcionar o povo de Volta Redonda. Olha, gente, são 7h47, hora do café favorito. Nós estamos entrevistando o prefeito eleito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, que nesse momento aproveita a oportunidade para agradecer não só as pessoas que trabalharam com afinco na sua campanha, todos voluntariamente, mas também aos 85.673 eleitores que o escolheram no primeiro turno, prefeito de Volta Redonda, a partir de 1º de janeiro. Ele está confiante, tem certeza que no dia 1º de janeiro ele vai assumir a prefeitura de Volta Redonda depois de uma vitória no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, onde se fará justiça. São 7h47, vou fazer um intervalo comercial e em seguida, Neto, perguntar a você. Há 4 anos, nos bastidores, o seu grupo apoiou o Samuca. No segundo turno, você fez uma transição harmoniosa ou não? E agora, já se falou nisso? Pergunta para depois do intervalo. Nova Sul Fluminense. Essa Hortifruti, somente nesta terça, nos supermercados Palpe.